Só que para você mergulhar naturalmente nesses lugares, no mar, para mergulhar, para ver a profundidade, tem um preço. Você pode ir em qualquer lugar, você vai pagar um preço ali para o mergulhador ir com você. E na nossa vida espiritual não é diferente. Para que a gente possa mergulhar no Espírito, mergulhar com o Senhor, muitas coisas na nossa vida devemos ser renunciadas. Glória a Deus. A paz do Senhor, irmãos. É uma alegria estar aqui. Desde o ano passado que eu não venho. Feliz 2025 a todos. Já tivemos também a honra este ano de ter o pastor Anísio lá ministrando a palavra para nós. Foi muito edificante. Pastor João Manuel, pastor, o nosso pastor ali em Mirassol, manda uma saudação, um abraço. Ele chegou até dizer, pastor Anísio, que queria estar. Mas o pastor João já tem 84 anos. Então a gente até queria que ele tivesse, mas a gente queria poupá-lo também. Se fica aqui que amanhã a gente quer o senhor lá. Não disse isso, né? Mas a gente tem esse cuidado de estar aqui. Estou muito feliz porque a minha esposa está comigo, mas além da minha esposa, como o pastor Anísio falou, tem mais o Silas, Marcos, Ramires, Marco Tonon, Abigail Tonon, estão com a gente aqui. Eu fico muito feliz porque eles oram por mim, eles têm orado por mim, e tê-los aqui, pastor Nilson, aí eu fico mais tranquilo, porque eu sei que eles estão ali orando também para que Deus me dê graça. Pregar é sempre uma responsabilidade muito grande. Eu prego desde os meus 12 anos de idade. Eu tenho 56 anos, mas ainda assim, todas as vezes que eu vou pregar, eu fico meio temeroso, porque a Bíblia não me autoriza eu falar aquilo que eu acho, aquilo que eu entendo. Só tenho autorização de falar aquilo, de pregar aquilo que a palavra de Deus diz que é. Aí nós temos um tema profundidade. Aí o negócio fica ainda muito mais responsável, né? Porque profundidade então não permite que eu seja raso. Aí é renúncia. E a gente começa o ano dizendo assim: eu vou comprar, eu vou estudar, eu vou fazer isso. E a gente estamos no 12º dia, orando para o 12º mês. E a gente fala assim: não, quando chegar dezembro de 2025, eu quero um carro novo, eu quero isso. Aí a gente vai falar de renúncia. Aí eu falo assim: vixe, então a gente vai orar assim: Deus, eu quero chegar em dezembro de 2025 com menos. Eu quero passar o ano de 2025, janeiro, fevereiro, e quando chegar dezembro de 2025, aí eu já quero ter renunciado um monte de coisa. E a minha oração é para que o Espírito Santo fale ao seu coração. Eu não sei se você já leu a revista, se você leu o material que tem na sua mão, se você viu. E eu não sei se você aí pensou naquilo que você precisa renunciar. Deixa eu ver, deixa eu pensar se tem alguma coisa que eu preciso renunciar. E quando o pastor Anísio me mandou, porque nós fizemos lá diferente, né? Nós fizemos ano da devoção, mas quando o pastor Anísio me mandou, eu olhei, né? Dei uma lida. Aí me veio na cabeça um programa de televisão. Vocês acreditam nisso ou não?
Diga assim, misericórdia. Veio na minha cabeça um programa de televisão. Eu não sei se vocês já assistiram um tal de Acumuladores. Eu nunca assisti várias. Eu assisti talvez uma ou outra episódio. Aqueles acumuladores compulsivos. Já viram? Alguém já assistiu? Faz um sinalzinho para mim ver assim. Bastante gente. Se você tiver oportunidade, assiste Acumuladores Compulsivos. Eu acredito que o que acontece com um acumulador compulsivo, de uma forma física, material, o camarada acumula dentro de casa um monte de coisa, que ele não consegue nem entrar dentro de casa. Ele não consegue. A gente não acredita que ninguém aqui é um acumulador compulsivo, mas eu não sei se você na sua casa tem um canto, uma gaveta, um quarto que em vez em quando precisa passar lá e dar uma olhada, dar uma verificada se não tem alguma coisa que precisa jogar fora. Nós corremos esse risco, não é? De acumular um ferro quebrado, uma ferramenta que não funciona, um aparelho que não usamos mais. E eu acredito que muito disso também, eu não sou psicólogo, longe de mim, muito distante. Eu acredito que muito disso acontece também na nossa vida emocional, acontece na nossa vida espiritual, acontece isso em nós. Bem, o texto que nós temos na Bíblia, o texto base é de Mateus capítulo 19, do verso 16 ao 23. E esse texto, eu não sei se tem alguém aqui que não conhece esse texto, mas vale a pena você ler. Lucas 19, e eu quero, se você quiser abrir a sua Bíblia, eu acho bastante importante, porque, como eu falei, tudo que eu falar aqui, me ajude. É Mateus 19, eu estou com Lucas na cabeça. Mateus 19, do 16 ao 23. Obrigado, irmão. Assim, esse texto é conhecido, mas se tem alguém que não conhece, é interessante ler. E quando eu li Mateus 19, eu falei assim, no que esse rapaz se parece comigo? Jovem? Não, eu não sou jovem. 56 anos já não dá mais para ser jovem. Rico? Eu também não sou rico. Jovem, rico, longe de jovem, longe de ser rico. Aí ele tem mais outro, judeu. Ele é assim um praticante da lei exímio, perfeito, camarada que pratica a lei. Eu falei assim, rapaz, eu não pareço nada com esse rapaz aqui, porque em vez de quando me escapa alguma coisa da lei. Rico eu não sou, jovem eu não sou, judeu eu não sou, não pareço nada com esse rapaz aqui. Mas o que esse texto tem? Aí eu lembrei do que eu tinha pensado lá dos acumuladores compulsivos, e pelo que Jesus confronta ele aqui. Porque em questão da juventude é verdade, toda capacidade, toda habilidade, destreza, força, inteligência, jovem, aquilo que você entende por jovem. Quando a gente pensa na riqueza, a quantidade de patrimônio, ele ficou triste quando Jesus falou assim, vende tudo. O camarada tinha muita coisa, né? Ia fazer a diferença na vida de muita gente se ele vendesse tudo que ele tinha. Mas aí eu entendi que quando Jesus falou para ele vender o que ele tinha e repartir, Jesus estava dizendo para ele, um negócio, está dizendo o seguinte: você é um acumulador de coisas que não servem para nada, que não te ajudam em nada. Você, então eu posso ser também.
De repente eu sou um acumulador. De repente nós estamos acumulando não dinheiro, porque não dava às vezes para acumular dinheiro. Queria sim ou não? Comprar propriedades, tá? Vai não dar. Mas mesmo assim, às vezes nós estamos, sabe, acumulando sentimentos de orgulho, de rancor, ou ódio, de soberba, maldades, de malícia. Às vezes nós estamos, e quando Jesus fala para ele assim: olha, pega o que você tem e vende, é que ele está dizendo o seguinte: olha, o que você tem dá para muita gente. O que você tem, olha, o que você tem, não, você está acumulando muita coisa que não serve, não é útil, você não vai conseguir usufruir de tudo isso. O que você tem dá para mais pessoas. E às vezes o que a gente tem de tristeza, às vezes o que a gente tem de inveja, às vezes o que a gente tem de maldade, às vezes o que a gente tem de pensamento ruim, olha, não dá para umas 5 pessoas. E Jesus sai falando assim: ó, vende, se livra disso. O que você tem não é de muita gente, é para muita gente, não é só para uma pessoa, dá para mais pessoas. Para que é que a gente quer ser tão egoísta, tão avarento, tão arrogante, tão cheio de maldade, guardar no nosso coração tanta coisa? Do que é que nós somos ricos? Do que é que nós somos ricos? O que é que faz transbordar? O que é que transpiramos? O que sai pelos nossos poros? O que é que nós temos? Esse é o confronto da palavra de Deus para as nossas vidas, porque nós estamos falando de renúncia, e às vezes nós não conseguimos basear a nossa fé numa religião, porque às vezes não somos nem tão religiosos assim. Estou falando de mim, a referência sou eu, tá? Não é nada com você. E às vezes não somos nem tão crentes assim, não somos nem tão... Então às vezes nós não conseguimos basear a nossa fé na nossa religião, porque nem religiosos às vezes nós somos tanto. Às vezes não conseguimos basear na nossa força, porque nem tão jovens e fortes nós somos. Às vezes não conseguimos basear naquilo que nós temos de riqueza, de patrimônio, porque às vezes nem tão ricos nós somos. Mas nós conseguimos basear a nossa fé, a nossa conduta, o nosso comportamento nos nossos sentimentos, que são um acúmulo de coisas que realmente nos escravizam. E a palavra do Senhor nos desafia a renunciar. E às vezes para renunciar, a gente precisa abrir mão do orgulho, porque você pode renunciar e de repente chega um momento e você diz assim: puxa vida, mas se eu tivesse agora. Mas aí você renunciou, você abriu mão, porque a renúncia está ligado a abrir mão daquilo que é direito. Você não vai renunciar àquilo que não é de direito. Não é que você recebeu e não era seu e agora você está devolvendo. Não é que você tinha e era seu por direito e você agora está devolvendo. Não, a renúncia não é devolver, não é dar aquilo que é meu por direito, é aquilo que não é por direito, mas aquilo que é por direito. Então às vezes a gente tem vontade, sim ou não? Às vezes a gente tem vontade de dar uma resposta, às vezes a gente tem vontade de... Quando a gente desceu as águas, parece que o braço ficou para o lado de fora. Ou como diz, né? O velho homem sabia nadar, aí ele saiu. Então a renúncia, ela está ligado a abrir mão. Vamos ali para o slide de número 3, se for possível. Porque ali no slide número 3... Ele vai caracterizar, ele vai dizer, se você já leu, ele vai dizer uma coisa interessante ali, que aquele jovem, ele achava
que ele era suficientemente completo. Essa ideia dele chegar para Jesus e dizer assim: bom mestre, é porque ele achava que Jesus era bom mesmo, mas isso ele estava querendo refletir aquilo que ele achava de si mesmo. Então eu e Jesus, igualzinho, bom mestre. E aí o autor da lição é bem interessante que quando ele diz isso, e ainda nesse parágrafo ele diz assim: o que tinha era o suficiente. Então eu entendo que às vezes, sabe, o nosso problema de renunciar é que a gente tem medo. E você só vai conseguir, eu só vou conseguir renunciar se eu entender que na verdade a única coisa que eu preciso é de Deus. Você só vai conseguir abrir mão de todo esse seu jeitão de ser. Aquele jovem se escondia atrás da religião, da prática do cumprimento da lei, porque ele achava que era o suficiente aquilo que fazia. Já pensou se você descobrir, depois de tanto esforço que você faz para ser, e aí vem Deus e diz assim: não é o suficiente? É isso que Jesus está dizendo para esse rapaz: não é o suficiente. Sabe, você se acha bonzinho, sabe, um bom crente, um bom pai, um bom esposo, você faz tudo direitinho, e de repente, sabe, o Senhor vem e confronta-nos. Não é o suficiente. O problema de quando a gente acha que é o suficiente é que a gente se acomoda. Não está bom o que eu faço? Não está bom o que eu faço? Eu estava pensando ali no pastor João, 84 anos, já não prega tanto quanto pregava antes, mas ele tem tanta vontade de pregar. Tinha vontade de andar mais, viajar, estar aqui nessa noite. Mas eu olho para o pastor João, 84 anos, meu pastor, e vejo assim: não é o que o pastor João faz, mas é o que ele é. A quantidade de vezes que esse homem está em oração, o tempo que ele passa meditando na palavra, lendo a palavra. Não é o que você faz, mas é o que a palavra fez em você. Não é o que você sabe, mas é o que a palavra, o que o Espírito Santo fez na sua vida. Não é o que você faz, não é o que você sabe, mas é se Deus transformou a sua vida, se Deus te fez. Porque aquele homem, apesar dele cumprir, aquele jovem, às vezes, cumprir toda a lei, mas ele continuava sendo o que ele era. Não é só fazer, porque você até pode pegar uma panela de pressão, por exemplo, e colocar, encher ela de flores. Mas uma panela não foi feita para colocar flores, mas pode. Não existe nenhuma lei que proíba isso. A questão é que a palavra de Deus tem que nos transformar, para nós não fazermos apenas por fazermos, mas nós somos ou sermos aquilo que fazemos, através do Espírito Santo. Então, sabe, aquele rapaz procura Jesus, mas ele não esperava um confronto. Ele não esperava um confronto, ele não esperava. E isso tudo é introdução. Depois, eu estou dizendo isso já pensando no tópico 1, que diz, depois do próximo tópico, que não basta conhecer, tem que viver a essência. E nesse tópico é isso que eu estou dizendo. Se você quiser orar, não precisa ser em voz audível, não. Pode aí ser no seu coração, ore aí e diga: Espírito Santo,
Se tem alguma coisa que eu preciso renunciar, me mostra, Espírito Santo. Sabe por quê? O slide de número 6 vai dizer que faltava algo para aquele jovem. E ele não tinha essa capacidade de olhar para si e descobrir que faltava alguma coisa para ele. Sabe, tem coisa na gente que é difícil a gente enxergar, é difícil da gente ver. Sabe, essa capacidade de renunciar, abrir mão de alguma coisa, não é só daquele jovem, é nossa também. Eu já falei, talvez não seja o dinheiro, que a gente não tem o dinheiro que aquele rapaz tinha, talvez não, talvez alguém aqui tenha. Mas a questão, a dificuldade daquele rapaz estava de olhar para si, enxergar assim. Você pode orar assim ou não? Você fica confortável com essa oração? Você diz assim: Deus, se tiver alguma coisa que eu preciso renunciar, se tem uma coisa que eu preciso abrir mão, se eu sou esse acumulador compulsivo, se tem alguma coisa, eu sei da dificuldade que é de deixar. Espírito Santo, me ajuda, me ajuda. Slide de número 7, ele nos alerta a examinar a nós mesmos. Eu digo que isso tem que ser com a ajuda do Espírito Santo. Não dá para fazer isso sem Deus. Não dá. Você precisa de Deus mesmo. Eu preciso, não tem. Porque se eu for fazer isso sem a ajuda do Espírito Santo, eu vou dizer assim: você viu o meu nome? Só o meu nome já é justo, imagine. Mas quando eu faço com a ajuda do Espírito Santo, eu fico até com vergonha do meu nome, porque vão me chamar de algo que eu não sou. Mas graças a Deus que nós somos justificados, todos nós. E esse é o desafio da gente, sabe, poder estar renunciando, clamando ao Senhor, orando ao Senhor. Então, quando chegar dezembro de 2025, nós temos que ter menos de nós mesmos. Quando chegar dezembro de 2025, nós temos que estar mais parecido com Jesus. Quando chegar dezembro de 2025, nós temos que depender menos da nossa força, menos da nossa religião, menos religião no sentido negativo, não positivo da palavra. Nós precisamos depender menos daquilo que a gente sabe, e sabe, estar dependendo mais do Senhor. O slide de número 8, ele vai fazer uma referência de Lucas capítulo 5. E se você não leu, leia. Isso é fantástico do odre velho, né? O odre velho, ele é velho porque ele já dilatou ele já dilatou tudo aquilo que tinha que dilatar. Aí você coloca o vinho novo aí, rapaz, o vinho começa a fermentar, aumenta o volume e o odre velho rompe. Jesus querido, eu vou dizer de mim, eu não estou dizendo de você, tá bom? Mas tem dia que a gente sai do culto e a gente sai feito um odre velho, sim ou não? Ou só acontece comigo? Aí a gente diz: mas que palavra é essa? Não estou entendendo nada. Aí o Espírito Santo vai ser um odre velho mesmo, né, rapaz? Você não aguenta uma palavra que transforma, você não aguenta uma palavra que muda, você não aguenta. O odre novo, sim,
ele é capaz de ouvir uma palavra nova, receber um vinho novo, e esse vinho fazer o processo que tem que fazer. E o Espírito Santo é assim. Por isso eu digo, quando chegar em dezembro, tomara que Jesus volte antes, mas se ele não voltar, vai que ele não volta. E aí então é um processo, querido, é um processo. Então quando a gente vê isso daqui, a gente é desafiado a que o Espírito Santo execute em nós um processo. Como um vinho acontece dentro do odre, de fermentação, de mudança, de transformação. Há uma necessidade. Nós precisamos. Agora eu fico até mais tranquilo para pregar, porque agora você entendeu. Mas continue orando, porque eu não quero falar nada porque eu acho, porque eu acredito, porque não. Eu quero falar aquilo que a palavra de Deus está falando e nada mais. Mas vamos para o slide de número 9, que diz o seguinte, que esse é o problema do acumulador. Esse é o problema do acumulador. Esse é o problema de gente. Sabe por quê? É verdade que a palavra do Senhor diz que eu quero trazer à memória aquilo que me dá a esperança. É verdade, a palavra do Senhor diz isso. Mas por isso que a gente precisa da ajuda do Espírito Santo. Hoje, dia 25 de janeiro, você está carregando aí no seu coração somente aquilo que é bom? Hoje aí no seu coração, aí depois que você pediu para que o Espírito Santo te ajudasse, você está carregando somente coisas boas, só aquilo que te faz bem? Ou você começou 2025 do mesmo jeito que você começou 2024? Como é que está esse negócio? O que é que você tem carregado? Qual é a sua mala? Desmancha aí a sua bagagem, abre as suas gavetas, abre a porta desse quartinho aí do seu coração. O que é que tem aí dentro? E se você for tirar, o que é que mais te afeta? E eu vou dizer, aquilo que mais te afeta é aquilo que você mais fala. Não quando você está aqui na frente, não quando você está usando o microfone, não quando você está de frente de pessoas que você não conhece, que você não tem intimidade. Mas às vezes nós somos corroídos, esmagados por coisas que só nos fazem mal, e nós somos às vezes ricos dessas porcarias. Desculpe o termo, me perdoe, saiu. Devia ter pensado melhor, agora já foi. Aí me perdoe. Então nós precisamos nos livrar disso. É renúncia. E você talvez até tenha uma justificativa para ser do jeito que você é, para pensar do jeito que você pensa, para agir do jeito que você age, para falar do jeito que você fala. Você tem até uma justificativa, mas o desafio que eu quero que você sinta, não porque eu estou aqui, mas porque o Espírito Santo está tocando no seu coração, que você precisa renunciar. Agora, se você for se preocupar com o que as pessoas irão dizer de você, se você for se preocupar o que as pessoas vão pensar. Marcos hoje de manhã na oração usou um termo, boca aberta, né, Marcos? Vamos chamar de boca aberta. Eu não sei o que é que você precisa, mas eu gostaria muito que o Espírito Santo trabalhasse. O slide número 10, ele até faz uma referência de Filipenses, capítulo 3. Eu não tenho muito tempo. Verso 13 e 14.
Mas eu acredito nisso, eu creio nisso, que Deus está derramando sobre a sua vida o bálsamo para te curar, para te sarar. E aí, mesmo que você tenha essa lembrança, mas isso não vai te pertencer mais. Você vai continuar lembrando, porque você não vai ter problema de memória, não vai ter uma amnésia. Mas em nome de Jesus, para a glória de Deus, você resolveu deixar na cruz de Cristo Jesus. Eu sei, como ele falou nos slides anteriores, é uma questão realmente do vinho no odre. É um processo, mas o Espírito Santo de Deus começou esse processo. Amém ou não? Amém ou não? Você quer levantar a sua mão direita e dizer isso? O Espírito Santo de Deus começou um processo na minha vida. Aleluia, glória a Deus. O slide de número 11, que já é o terceiro tópico. Pastor, e agora? 9 horas, eu continuo, pastor? Posso continuar? Querido, você sabe que assim, deixa eu ser bem rápido. Estou tentando ser o mais rápido, querido. Mas um dia Moisés, vocês conhecem pelo menos a história de Moisés. Um dia Moisés, ele sai do palácio e ele fala assim: vou resolver. Quero ver se tem algum problema aqui. Com tanto que eu tenho de faculdade, com tanto que eu estudei, com a carteirinha de príncipe, é eu. E ele vai, você conhece essa história? E tinha um egípcio judiando de um hebreu, e ele pega e mata o egípcio, né? E ele acredita que fez um negoção, porque eu sou o libertador desse povo, vou tirar esse povo do Egito. Minha mãe falou isso. Eu vou levar para a terra prometida e pá, não tem para ninguém. Aí o outro dia lá, ele sai e ele encontra 2 hebreus brigando. Ele vai apaziguar. Eu falo assim: opa, que negócio é esse? Briga não. Mas os hebreus entenderam errado. Você, uai, quem é você? Quem colocou você sobre juiz sobre nós? Seu filhinho de faraó e pai. Começou aquela discussão mais ou menos nesse nível. E aí, você matou um egípcio e vai matar a gente agora também. Ele se assustou, porque as pessoas não viam ele do jeito que ele se via. E ele foge do Egito. Ele foge do Egito. Dá lá ele cuidando de ovelhas, cabras, bode, um monte de outra coisa do sogro dele, nem dele era. E Deus aparece para ele e falou assim: eu quero que você volte lá e liberte o povo. E aí ele fala assim: quem sou eu para fazer isso? Você entende ou não? Você entende ou não? Mas ele não achava que era o Bambambam, que tinha um monte de credencial, filho da filha de Faraó. E agora ele chega para Deus depois de 40 anos e fala assim: quem sou eu? O slide de número 11, ele vai nos dizer exatamente disso que nos dá segurança. E eu gostaria que você confiasse em Deus. Confiasse em Deus acima de qualquer coisa. Eu não sei se eu estou conseguindo ser claro. Eu não sei se você está entendendo. Mas assim, em outra figura de linguagem, o seu barco sem Cristo não é nada. A história do Titanic, né? Aquele paralelo que tem do Titanic e da Arca de Noé. Titanic construído pelos melhores e maiores profissionais da sua época, afundou. A Arca de Noé, construída por um camarada que nunca nem tinha andado nas águas, nem vivia perto do mar, não sabia nada de barco, nada de construção, nada de carpintaria. Você entende ou não? Você entende ou não?
o quanto Deus precisa fazer parte da sua vida? Você entende ou não? O quanto Deus precisa fazer parte. Sabe, porque sem a graça de Deus, a gente como pai vai falhar, como avô vai falhar, como esposa vai falhar, como esposo vai falhar, como pastor vai falhar. A gente precisa da ajuda de Deus. Às vezes nós queremos nos basear em algumas coisas que parece que nos dá segurança. E aí a gente fala assim, poxa vida, eu preciso depender de Deus. Não é um negócio muito fácil, porque a gente passa a vida toda acumulando. A gente precisa jogar fora um monte de coisa todos os dias. Agora vamos para o slide de número 12. E aí eu aprendo uma coisa. Eu já disse isso, não é o que eu faço, é o que eu sou. É a transformação pela palavra. Por isso que quando aquele jovem ouve de Jesus, vende, ele falou assim, não dá. Quando Deus pede para Abraão um filho, ele vai lá e faz. Pode ser que de fato Abraão tinha um coração muito no seu filho, amava demais. Um homem com 100 anos de idade ter um filho, imagina como ele criava esse menino. Mas Deus pediu para ele. Você entende ou não? Você está disposto ou não? Eu acho que o Espírito Santo já falou com você aí. Eu acho que o Espírito Santo já falou. Que Deus te dê força. Deus te dê graça. Porque você pode viver sem isso, mas você não pode viver sem Deus. E ele fala, né, no slide 12, de mergulhar. Não tem como, né, ir para a profundidade. Se você deve ser por isso que Jesus falou que o caminho é estreito, a porta é estreita, né? Porque tem coisa que não dá para levar. Tem coisa que não dá para você carregar. Tem coisa que você tem que deixar. Para você viver o sobrenatural. Para você ver, sabe, você... Vamos para o slide de número 15. O slide número 15. Muito cuidado com a religiosidade. A gente tem uma coisa que nos move, né? Tem uma coisa que nos move. Sim ou não? Tem uma coisa que nos move. Graças a Deus pela sua vida, você está aqui. Porque o que nós temos aí de pregador na internet, o que nós temos... Eu vou dizer uma coisa para você. Você fazer parte de uma igreja, você está aqui, glória a Deus por causa da sua vida. Que você não esteja aqui só para você, para cumprir um protocolo, para fazer, né? Eu vou porque vai que amanhã o pastor Alísio me manda uma mensagem perguntando por que é que eu não fui na campanha. Tomara que você esteja aqui, não é porque não tem mais nada legal para fazer no sábado à noite. Eu preciso, tinha um negócio melhor para eu ir, eu queria um negócio mas tomara que você não tenha vindo aqui arrastado, a reboque. Tomara que não tenha sido assim a sua vida. Eu faço porque já pensou se eu não fizer, o que a minha mãe vai falar, o que o meu pai vai falar, o que a minha esposa vai falar, o que o meu pastor vai falar. Então, para não ter que dar justificação, para que não ter que explicar, deixa eu fazer. Tomara que a sua vida não tenha sido, sabe, marcada por esses negócios. Tomara que você servir a Deus, você adorar ao Senhor, não seja apenas eu vou
cantar, eu vou adorar ao Senhor, eu vou para a igreja, eu vou jejuar, eu vou ler a Bíblia, eu vou dar o dízimo, porque vai que Deus me pesa a mão, vai que eu sou castigado. Tomara que não seja essas coisas, que seja o medo que te mova para fazer alguma coisa, porque aí essa religião não serve, esse relacionamento com Deus não serve. Mas tomara que você, impulsionado pelo Espírito Santo, por causa de um sentimento bom, você queira servir ao Senhor e fazer tudo que está ao seu alcance, para não chegar diante de Jesus como esse jovem de Mateus 19 chegou, cheio de prepotência, de arrogância, está até chamando Jesus de bom, mas no entanto ele estava atrás, escondido de sua religiosidade. Mas que Deus nos dê um coração voltado para Ele, para servi-lo de bom grado, e possamos estar na presença do Senhor com alegria. Podemos ir para o próximo slide já. E aqui ele vai falar do publicano e do fariseu. Outra história que merece a nossa atenção, lá de Lucas 9. Porque até podemos já ir para o slide 17, porque ele vai dar essa definição, e me perdoe, porque eu estou tratando como você conhecesse essas passagens da Bíblia, né? Você conhecesse. Me perdoe qualquer coisa se você não conhece. Tomara que você tenha interesse de descobrir. Se você não conhece, eu quero saber o que é que conta essa história. Mas a parábola do fariseu e do publicano, que foram na igreja, né? Ou no templo, melhor dizendo, um termo mais correto. Deus precisa trabalhar no nosso coração. Deus precisa trabalhar no nosso coração. Deus precisa trabalhar no nosso coração, precisa. Deus precisa, o Espírito Santo precisa ministrar no nosso coração, precisa. Sim ou não? Precisa. Porque o que a gente precisa sair, como é que a gente precisa sair da igreja? Ou do lugar do culto? Como é que a gente sai? Hoje não, hoje porque eu estou aqui, tudo bem. Mas e amanhã? Como é que nós vamos sair? E no culto de quarta-feira ou na outra reunião? Como é que nós vamos sair? Como é que nós temos saído, sabe, irmãos, dos nossos cultos? E isso é uma prova do que realmente a gente precisa renunciar. O fariseu se vangloriava por orar, por jejuar e por dar os dízimos. Ele dizia tudo isso diante de Deus em sua oração. Mas o publicano, ele pedia misericórdia. Você aprende alguma coisa com a oração do publicano? Você aprende alguma coisa com a oração do publicano? Aprende? Você aprende a orar, a se relacionar com a oração do publicano. Como é que a gente chega diante de Deus se não é com o coração aquebrantado? Não é se vangloriando do que a gente faz, não, mas a gente chega diante de Deus. E não é, eu falei do culto aqui, mas é em casa, quando a gente vai orar, quando vai ler a palavra, a gente chega diante de Deus, sabendo que nós somos miseráveis pecadores, que não há mérito nenhum em nós, mas é a graça de Deus. Que Deus quebrante os nossos corações. Que Deus nos dê um sentimento certo, um sentimento correto. Quando a gente estiver na presença dEle. O verso, o slide de número 19 diz isso, né? Que o publicano, ele foi para casa justificado. Sabe que eu podia dizer assim, para tentar te explicar o que é isso.
é o fariseu ter ido embora do mesmo jeito que chegou. O fariseu, do jeito que chegou, olha que o fariseu era uma excelente religião. O cara conhecia de Bíblia muito. Mas o publicano, pastor Anísio, é como se ele tivesse recebido um abraço de Deus. Você está disposto a renunciar? Você está disposto a renunciar? Você está disposto a uma vida de mais profundidade, de querer conhecer mais a Deus, entender mais a respeito dele? Não importa quantos anos de crente você tenha, não importa o quanto você conheça de Bíblia, mas Deus quer algo novo. Vamos para a conclusão. Renunciar integralmente o nosso eu e passarmos a depender totalmente da provisão de Deus. É assim que termina o slide de número 20, na conclusão. Eu espero que você já esteja orando para quando chegar em dezembro de 2025, seu relacionamento, porque isso é profundidade, esteja bem melhor com Deus. Que aí você tem essa capacidade aí mesmo de limpar o seu quarto, esvaziar as suas gavetas. Você acha que isso é tão importante? Você acha que isso é tão precioso? Não é não, viu, irmão? Não é não. Você acha que sem isso você vive? Sem isso você não vive? Tem gente que diz: eu não vivo sem meu marido. Vive. Você não vive sem Deus. Eu não vivo sem... Não vive. Eu não vivo sem... Vive. Eu não vivo sem saúde. Vive. Agora, sem Deus você não vive. Essa igreja passou por uma experiência o ano passado da irmã Cristina, né? A gente não pode perder Deus. Renuncie qualquer coisa. Aí o slide 21, ele tem algumas reflexões sobre profundidade. Você deseja em 2025 mergulhar na total profundidade e viver níveis jamais alcançados? Chegar aonde você ainda não chegou? Já pensou? Bem, eu sei que desejar isso é obra do Espírito Santo. Você não vai querer isso se o Espírito Santo de Deus não colocar no seu coração. Mas se você deseja, já é obra do Espírito Santo. Se você dizer assim: não, eu quero viver níveis jamais alcançados, eu quero isso, eu quero experimentar isso, o Espírito Santo já está trabalhando no seu coração. Agora, se você lê um negócio desse e você não quer, aí o Espírito Santo não trabalhou no seu coração, não tem problema nenhum. Mas quem sabe amanhã, você estando aqui, você saia com isso no seu coração. Porque cada um tem um tempo. Mas eu vou dizer, Deus tem para você. Se hoje não, mas procure buscar do Senhor, desejar isso, querer isso. Aí tem o 2, faça um altar de compromisso com o Espírito Santo e busque todos os dias mais profundidade. Altar é lugar de sacrifício. Eu acho que foi por isso que o autor da lição colocou: faça um altar, porque você tem que levar alguma coisa como oferta. Alguma coisa morre no altar. E aí, dá para fazer um altar? Você vai ficar no preju. Tudo bem? Tudo bem ou não? Talvez você termine 2025 com mais dinheiro do que você começou. E eu espero muito que isso seja uma verdade.
com mais saúde. Eu espero muito. Mas se não der, termine 2025 transbordando de Deus na sua vida. Amém? Deus abençoe todos, pastor Alício. Orar. Vamos orar então. Orar por dezembro. Vamos orar por dezembro. Aleluia, Jesus. Feche seus olhos. Talvez a renúncia que Deus está pedindo para nós é tempo. Talvez Deus esteja dizendo assim: não quero mais do que você tem dado, os seus dízimos, suas ofertas, não. O seu dízimo, a sua oferta que você tem contribuído já é o suficiente. Não precisa mais do que isso, não. Mas Deus talvez, você consegue renunciar o seu tempo de celular para ficar mais comigo. Você consegue renunciar mais o seu tempo de TV para estar mais comigo, mais o seu tempo de trabalho para estar comigo, mais o seu tempo de internet. Que 2025, quando a gente chegar em dezembro de 2025, a gente possa olhar para este ano e dizer assim: eu dediquei mais do meu tempo ao Senhor, mais do meu tempo para Ti, ó Pai. Senhor Deus e Pai maravilhoso, Senhor Criador de todas as coisas. Deus, nós estamos nesse último dia da campanha, orando, Senhor Deus querido, para dezembro, para quando chegar dezembro deste ano, Senhor, a gente possa estar desfrutando de um relacionamento mais próximo, mais íntimo, mais profundo. Senhor, nós estamos orando nesse momento, Pai, te pedindo para que o caminhar deste ano, de cada dia, quando a gente chegar em dezembro, a gente possa olhar e dizer assim: Deus, nós estamos mais íntimos, mais amigos, mais próximos. Deus, contigo eu aprendi a renunciar, a deixar para trás ressentimentos, mágoas, malícias, Senhor, ódio. Eu consegui abandonar tantas coisas ruins. Eu consegui, Senhor, neste ano de 2025, passar mais tempo com o Senhor, a desfrutar da alegria da Tua presença, Senhor. Que este ano seja um ano assim, de maior intimidade, de mais relacionamento. Deus, quando chegar dezembro, onde as pessoas estarão preocupadas com festa, com presente, nós estaremos mais preocupados em celebrar, em Te adorar, em engrandecer o Teu santo nome, Senhor, a estarmos, Senhor Deus querido, mais confiante. Ensina-nos, ó Senhor, a dependermos de Ti, a dependermos, Senhor Deus querido, mais da Tua graça. Ensina-nos, ajuda, Senhor, porque às vezes nós temos tanto conhecimento, às vezes nós sabemos de tanta coisa, às vezes temos tanta habilidade, Senhor, mas o que é isso? Mas o que é isso, Senhor Jesus, sem a Tua graça, sem a Tua misericórdia? Por isso, Deus, nós estamos Te pedindo, em nome de Jesus Cristo, o mês de dezembro de vitória, o mês de dezembro cheio do Teu Espírito Santo e da Tua graça, o mês de dezembro, Senhor, que a gente tenha o que celebrar, o que comemorar, Senhor, porque na verdade fomos transformados. Senhor, nós não queremos viver como odres velhos, que não têm a capacidade de absorver, de conter, de guardar o vinho novo, porque eu sei, Senhor, que o Senhor tem algo para as nossas vidas. Em nome de Jesus, nós estamos orando, Pai, em nome de Jesus. Glória a Deus. Entregue ao Senhor. Entregue ao Senhor. Nada novo achei. Entregue ao Senhor. Pra dizer então. Entregue ao Senhor. Como expressar
posso até cantar Desafio alguma canção a gente viver em que profundidade. vai acabar, O Espírito Santo nos ajude. mas a sua não. Então vou levantar as minhas mãos e louvar, pois tudo que tenho é um aleluia, aleluia. Sei que é simples para um rei, mas não tenho nada além, de coração cantando um aleluia, aleluia. Em resposta a ti, há uma ação, me render aqui em adoração. Em resposta a ti, há uma ação, me render aqui em adoração. Então vou levantar as minhas mãos e louvar, pois tudo que tenho é um aleluia, aleluia. Sei que é simples para o rei, mas não tenho nada além, de coração cantando um aleluia, aleluia. Aleluia, Senhor. Em meu coração, não sem vergonha, cante essa canção, pois sei que há fôlego nesses pulmões. Vamos, louve ao Senhor. Em meu coração, não se vergonhe, cante essa canção, pois sei que há fôlego nesses pulmões. Vamos, louve ao Senhor. Em meu coração, não se vergonhe, cante essa canção, pois sei que há fôlego nesses pulmões. Vamos, louve ao Senhor. Louve ao Senhor. Então vou levantar as minhas mãos e louvar, pois tudo que tenho é um aleluia, aleluia. Sei que é simples para um rei, mas não tenho nada além, de coração cantando um aleluia, Aleluia. Glórias a Deus. Glorificado é esse nome para sempre. Obrigado, Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus. Meus queridos, todos que nós aprendemos aqui durante esses 12 dias, nós precisamos colocar em prática, ir mais fundo, sair do raso, realmente entrar no lugar aonde Deus deseja que nós entremos. O Espírito Santo nos chama, vem. É necessário que a gente tenha coragem, ousadia, para entrar neste lugar mais leve,
flutuando na presença do Senhor, renunciando tantas coisas que tem nos feito mal, que tem nos prendido, que tem feito com que a gente não caminhe da maneira como o Espírito Santo deseja. Vamos mais fundo, vamos caminhar em direção àquilo que o Espírito de Deus está nos levando, lugares fundos na presença do Senhor. Amém? Eu creio que nós aprendemos mais do que suficiente para dar a Deus tudo que Ele merece, toda a honra, toda a glória, todo louvor, toda a adoração ao nome dEle. Amém? Deus abençoe, amados. Que o Espírito de Deus continue falando conosco, direcionando as nossas vidas para que os frutos sejam abundantes na presença do Senhor. Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Teus pés. Consagramos todo nosso ser a